as alegrias da maternidade. É um tema que eu gosto muito, porque eu gosto muito desse livro, e também eu acho que é um tema desafiador, porque o próprio, a própria redação, né, o título desse livro e a prova de redação já coloca para vocês uma implicação irônica, né, que é a relação entre alegria e maternidade. Então, não é num sentido literal, é num sentido irônico, em função de que a maternidade carrega com ela uma série de significados que não são nada alegres, né? Especialmente para essas mulheres que assumem sozinhas as responsabilidades de seus filhos. Bernadette, Linda, Dona e os desafios da maternidade. Esse é o título. Antes da gente ler a redação, tem algo que eu quero dizer para você sobre o tema que vai aparecer aqui. Como o tema fala sobre as alegrias, né? E eu tinha dito ali para vocês que as alegrias é uma maneira irônica, né, de se discutir o tema. Vocês podem definir quais alegrias são essas. Então, isso dá uma liberdade maior para o texto. Vocês vão escolher aquele argumento que vocês conseguem defender depois, né? Isso sempre a gente faz aqui. Mas como vocês não têm que falar de um tipo específico sobre a maternidade, vocês deveriam escolher aquele que fosse mais fácil para, né, apresentar uma discussão. Então, essa questão das alegrias da maternidade é muito ampla. Vocês poderiam falar, por exemplo, sobre mulheres que são abandonadas pelos seus companheiros, mulheres que têm dificuldade de voltar para o mercado de trabalho por causa da gravidez, enfim, o que vocês, né, conseguissem trazer argumentos para defender. Então, esse é um tipo de tema, apesar de difícil por se tratar de uma ironia, é mais fácil para ter investimento autoral, porque daí vocês podem usar como argumento aquilo que vocês conseguem lembrar, né, de exemplos de personagens. Personagem da série de televisão estadunidense The Big Bang Theory, Bernadette é uma microbiologista que, durante seu período de gravidez de risco, passou muitos meses apenas deitada na cama, sem realizar grandes esforços para não perder seu bebê, o que a deixou demasiadamente angustiada. Nesse ínterim, a cientista foi retirada de vários projetos nos quais estava trabalhando, de modo a prejudicá-la profissionalmente. De maneira similar, fora da ficção, a maternidade desde a gestação implica em árduos desafios para as mães, apesar de ser comumente vista pela sociedade somente como uma alegria na vida das mulheres. Sob essa perspectiva, nota-se que muitas mães, por sentirem-se sobrecarregadas ao conciliar o exercício da maternidade com o trabalho formal, desenvolvem depressão. Ademais, há diversas mulheres que, por cuidarem de seus filhos em tempo integral, não conseguem inserir-se no mercado de trabalho, o que faz com que muitas delas sintam-se incompletas. Essa é a introdução. O que eu entendi que ela trouxe a Bernadette é porque ela foi afastada do trabalho dela e foi isso que prejudicou profissionalmente. Bernadette é uma microbiologista que, durante seu período de gravidez de risco, então é mais um contexto, ela teve uma gravidez de risco, mas essa não é uma alegria da maternidade que ela está trabalhando aqui, né? Não, o que eu entendo é que, em função dessa gravidez, ela se afastou do trabalho. Passou muitos meses apenas deitada na cama, sem realizar grandes esforços para não perder seu bebê, o que a deixou demasiadamente angustiada. A cientista foi retirada de vários projetos nos quais ela estava trabalhando, de modo a prejudicá-la profissionalmente. Esse de modo a prejudicá-la, não vejo, assim, eu acho que ele não está correto, porque ela não foi retirada do projeto para que isso prejudicasse ela no trabalho, né? Ela foi retirada porque ela não estava em condições de trabalhar, e isso fez com que ela fosse prejudicada. Então, ele não está adequado aqui, o conectivo não está adequado, mas eu entendo que o exemplo dado, né, da série é para mostrar que num período da gravidez, ali no período da gravidez, que é esse momento em que a personagem ficou
de cama, né, ficou em repouso, ela acabou sendo afastada dos projetos que ela estava trabalhando. Como a gente tem esse tema que é com base numa obra, é importante que ele apareça na apresentação do tema, né? Então, assim, por exemplo, aqui, vamos procurar onde... É isso que eu sinto falta também, onde que está a apresentação do tema aqui, né? Porque, por exemplo, nessa primeira frase que eu coloquei ali para vocês, a gente tem a pequena narrativa a serviço do argumento, né? E aí, a gente já tem, ó, de modo similar, fora da ficção, a maternidade implica árduos desafios para as mães, apesar de ser comumente vista pela sociedade como uma alegria na vida das mulheres. Fala sobre esse estereótipo social de que a maternidade é um momento de alegria na vida das mulheres. Só que esse questionamento de que alegria é essa, que a maternidade também gera dor e sofrimento, está na obra As Alegrias da Maternidade. Então, essa obra tinha que aparecer na apresentação do teu tema, porque o mesmo vale para o caso de vocês fazerem uma redação em que vocês precisam fazer um comentário sobre um texto do autor, né? Que é esse modelo atual que a URG está usando. Então, por exemplo, na Sociedade do Cansaço, que a gente falou um pouco semana passada, vocês teriam que apresentar o tema explicando a teoria da Sociedade do Cansaço. Por mais que as alegrias da maternidade não sejam, esse termo não seja uma definição teórica, é um jogo, né, de linguagem de uma obra literária. Então, aqui a obra literária serviu para a construção do tema da prova. Então, ele precisa, né, para a construção da pergunta da prova. Então, ele precisa aparecer na tua apresentação do tema, porque faltou. Isso é padrão. Por Beleza. exemplo, quando vocês forem, quando vocês fizeram aquela prova da URGS lá, do Pai da Pátria, né, da Marta Medeiros, qual que seria a apresentação do tema de vocês? Teria que trazer o Pai da Pátria da Marta Medeiros, né, para poder dizer sobre o que vocês iam falar. Esse último ano agora que vocês tinham que fazer uma relação sobre a música estar ficando melhor ou pior. Quando vocês têm que fazer uma redação com base no pensamento de um outro autor que está na prova, tipo, partam desse texto aqui para fazer o texto de vocês, esse texto que está na prova, ele é o tema, então ele precisa aparecer na prova de vocês, né, na apresentação do tema. Uhum. Esse ano, por exemplo, vocês tinham que falar sobre a música, então vocês teriam que trazer, né, o Lixote, tudo que ele, não tudo, mas assim, em texto, tal, o jornalista, esqueci o primeiro nome dele, não sei se é Leandro Lixote, Leonardo Lixote, esqueci, enfim, Lixote, questiona se a música está ficando melhor ou pior, blá, blá. E aí tu vai dizer o que tu acha, se está ficando ou se não. Mas precisa dar esse contexto, entende? É como se fosse aquele repertório cultural que tu usa lá na introdução do Enem. Nesse caso aqui, por exemplo, The Big Bang Theory tá sobrando, né? Porque vocês já tinham como referência um repertório na prova. Então, trazer, além disso que foi apresentado, foi narrado sobre a série, mais o livro, é muita coisa para uma introdução. Então, teria que substituir tudo que foi dito sobre The Big Bang Theory e colocar as alegrias da maternidade aqui, fazer esse contexto. Porque eu acho que não tem linhas, né, para trazer um outro repertório, mais o livro que está na prova, Entendi. mais os argumentos, é muita coisa. Então, por mais que eu acho que tenha feito sentido esse repertório para os argumentos, né, que foram trazidos, enfim, já na apresentação do tema, uma coisa ficou faltando, que é o principal, é a referência que a prova está dando para vocês. Então, teria que arranjar uma maneira de colocar aqui, só que eu acho que não tem linha, né, para colocar. Porque daí tu teria que seguir ali, ó, de forma similar, fora da ficção, e aí aqui tu trazer essa referência. Apesar de ser comumente vista pela sociedade somente como uma alegria na vida das mulheres, vírgula.
o que é questionado pela escritora nigeriana Buchi Emecheta, no livro As Alegrias da Maternidade, o qual apresenta tal coisa, sabe? Aí teria que incluir mais um repertório. Talvez funcione, porque realmente está muito bem apropriada a tua escolha da Bernadette. Mas ficou faltando essa parte. Da onde que saiu essa ideia de que a maternidade não é só alegria? Saiu do livro, entende? Então, o livro é o tema da prova, ele tá na pergunta da prova, ele tem que aparecer. Porque senão parece que é tu que pensou isso, que nem tudo é alegria na maternidade. Esse livro trouxe essa provocação na prova, entende? É que, assim, o repertório... Porque na URGS, vocês não são obrigados a começar a introdução com o repertório, tá? Isso é coisa do Enem. A gente usa aqui no grupo para ficar mais fácil, porque vocês já estão estudando isso para o Enem, e também porque é uma redação melhor, né? Uma redação mais bem escrita. Então, de qualquer maneira, vamos pensar que vocês vão colocar um repertório. A questão é, quando já tem esse repertório na prova, seja uma teoria, seja um texto literário, enfim, vocês precisam partir dele para apresentar o tema. Então, talvez não tenha linha para fazer os dois. Se tiver linha e quiser trazer, e ainda assim trazer o livro que estava na prova, pode fazer. Não está errado. Só não sei se tem espaço para fazer isso tudo. A obra do tema... Isso, a obra do tema seria como repertório da introdução do Enem, porque no Enem ela é obrigatória, né, essa introdução com o repertório, e na URG só vai ser obrigatório quando a prova tiver essa implicação de que vocês vão escrever a partir da ideia de alguém. Seria uma resposta ao texto. Que é esse é o modelo atual da prova da URGS, né? Desde 2017, é assim que a URGS tem feito. Desculpa, 2018. Então foi 2018, 19 e 20, porque agora o próximo vestibular que a gente tem é vestibular 2021, né? 2017, por exemplo, foi aquele do estilo, que daí não era esse modelo. Eles colocavam alguns textos de apoio, só para vocês terem uma ideia do que era estilo, usaram até como exemplo a Carmen Miranda, mas vocês não tinham que partir dela. Só que desde 2018, que foi da Marta Medeiros, depois de 2019, que foi do Caligares, e agora esse último, né, que aconteceu ano passado, que foi 2020, vocês tinham um texto, e a prova dizia, bom, a partir desse texto aqui, escreve um outro texto, a partir desse. Então, tenham como base isso aqui que foi dito aqui, nesse texto, tá? E aí, isso você tem que prestar atenção na hora de fazer a leitura da prova. Porque se é só um texto de apoio tipo Enem, aí não precisa usar obrigatoriamente o texto de apoio como repertório da introdução. Mas nesses últimos casos, os textos que estavam ali não era só um texto de apoio, eles diziam, você concorda, que foi o primeiro, né? Você concorda com a Marta Medeiros? Discorda parcialmente? Né? Ou concorda 100%, não concorda, discorda parcialmente? Ou seja, eles convidavam os candidatos a pensarem a partir do texto da Marta Medeiros. Esse último era também, né? Com base no que as pessoas que o Lixote foi citando no texto dele, era para vocês responderem, né, como se o texto fosse ser publicado em um jornal, se eu não me engano, que eles colocavam ali. Então, assim, esse texto que vocês vão escrever, que era o que dizia na prova, seria uma resposta ao texto do Lixote. Eles indicam ali na prova, dessa maneira mais sutil, que a referência para vocês escreverem é o texto que eles colocaram ali. De qualquer maneira, vocês vão usar sempre um repertório na introdução, só tomem o cuidado de usar na apresentação do tema, o repertório que vocês, o texto que é a base para vocês construírem o de vocês, né? Isso vai acontecer, por exemplo, se vocês tiverem que falar sobre algum termo teórico, tipo aquele da sociedade do cansaço. Cuidar como que a prova está colocando, se ela, tipo, pergunta se tu concorda ou não com aquele autor, ela quer que tu converse com o texto do autor, né? Porque a prova da URGS, queridos, ela é bem interpretativa, né? Então, ela sempre vai indicar para vocês, na escrita ali, o que ela quer de vocês. Tanto que a prova nunca diz para vocês usarem, use a primeira pessoa. Ela vai dizer, parta das suas experiências,
E aí vocês, tá, se é pra partir da minha experiência, eu tenho que usar a primeira pessoa. Ou não, às vezes ela nem diz parte da sua experiência, ela já pergunta direto, né? Qual é o seu livro clássico? Aí, pelo pronome seu, a gente entende. Bom, se é para falar do meu livro clássico, então eu tenho que escrever em primeira pessoa. A URGS nunca vai dizer, assim, mastigadinho para vocês, esse formato que vocês vão escrever. Tudo vai depender da maneira como vocês vão interpretar a prova. Por isso que vocês têm que ler a prova com muita calma, porque ela é interpretativa. Todo ano, esses últimos anos que eu estou trabalhando com redação da URG, sempre eu recebo muitas mensagens dos alunos não entendendo o que, que era para fazer na prova. Assim, eu não sei se era para fazer primeira pessoa, se não era. Isso é muito comum, assim, de ficar com essa sensação quando não lê a prova atentamente. Então, a principal questão, assim, da redação da URGS é a interpretação. Vocês precisam entender o que, que a prova está pedindo para vocês. Ela não vai pedir nada novo, nada do que vocês não viram aqui. Então, assim, não se preocupem que vocês não vão precisar chegar na prova e fazer um texto narrativo, porque se precisar, né, a URGS iria avisar antes, iria avisar no edital. Então, vocês não vão chegar hoje lá, nesse próximo Enem, nesse próximo vestibular, e ter que escrever um conto. Isso não vai acontecer, tá? E se acontecer, eles vão avisar. Então, tudo que vocês têm que escrever é dentro do que vocês sabem, é essa estrutura de redação. Não importa o nome que a prova vai dar para isso, é essa estrutura. A questão é, precisa usar a primeira pessoa? Precisa citar o texto que está na referência? Aí vocês vão ter que ler o texto e entender se é para partir dele para escrever o de vocês, então sim, tem que usar. Ou, por exemplo, a primeira pessoa se pede para usar as experiências. Deixa eu ver a tua dúvida aqui. Nesse tema, era a resposta ao texto. Não é, por exemplo, ele não colocou o tema em forma de pergunta, né? Eu acho que eu não coloquei, né, em forma de pergunta. Mas a questão é, as alegrias da maternidade, como é uma noção irônica que foi trazida pela autora, precisa aparecer na introdução, porque vocês vão estar respondendo a essa terminologia dela, entende? É como se vocês fossem fazer também uma redação que precisassem discutir sobre um termo teórico. Eu estou usando muito a Sociedade do Cansaço aqui como exemplo, não está me vindo outro. Corpos Dóceis, por exemplo, do Foucault, que está na apostila do ano passado, que eu mandei para vocês. Se vocês têm que falar sobre os corpos dóceis, vocês não podem falar dos corpos dóceis sem citar o Foucault, porque o termo é dele. Então, é uma resposta à teoria dele. Então, vocês precisam citá-lo na introdução para apresentar o tema, tá? A mesma coisa desse livro. Então, assim, a ideia dessas alegrias da maternidade como uma noção irônica, ela não é, por exemplo, de vocês, né? Ela foi trazida, não que vocês não possam pensar isso, claro que podem. Mas o que eu quero dizer é que vocês só estão escrevendo esta redação sobre isso porque isso foi pensado literariamente por essa autora. Então, a partir do livro dela, seria uma resposta ao romance que ela escreve, vocês vão produzir o que na sociedade vocês veem como essas alegrias da maternidade. Ela vai falar sobre abandono, negligência, algumas outras séries de coisas, vocês vão selecionar a que vocês querem. Mas essa referência a ela precisa existir, né? Porque foi ela que cunhou, né, essa ideia. Vamos falar sobre uma redação sobre lugar de fala. Bom, vocês vão ter que trazer a referência que está na prova. Tá? Quem é que pensou esse termo? Traz a referência. Bom, quem é a referência que eu coloquei na prova ali? Quem é a autora que está pensando esse termo? Tem que citar ela na introdução para apresentar o tema. Vocês sempre vão fazer esse diálogo com o pensador que está na prova de vocês. Porque é a partir desse termo que vocês vão ter que escrever. Não que esteja errado, né? Como eu falei para você citar a série, não tá errado. O que falta, né? O erro é não ter citado também o livro. Nesse caso aqui, a referência que ela traz dialoga com os dois argumentos que ela vai falar. Então, ela conseguiu pegar uma personagem que foi que estava angustiada, que é o que ela vai trazer depois como depressão, e também conseguiu pegar nessa mesma personagem o ponto de que ela não que ela foi prejudicada no trabalho, e daí ela fala sobre o mercado de trabalho e a dificuldade de inserção.
Então, nessa escolha aqui de argumentos, eu acho que o repertório da série está muito mais produtivo do que o livro da Butch Emecheta, né? Mas, se não tiver linhas, ia ter que tirar a série e colocar o livro. Agora, se tu, por exemplo, deixa eu pensar, Os Pais da Pátria, lá da Marta Medeiros. Esse é um caso que tu poderia começar o teu desenvolvimento trazendo um contexto da história do Brasil, dizer que a partir desse contexto, a Marta Medeiros pensou nesse termo, nessa metáfora do pai da pátria, e aí apresentar teus argumentos. Então, tudo vai depender do tema, assim, se tu tem tem linha e tem essa lembrança de algum repertório que seja mais específico para os teus argumentos, tu pode trazer ele, né, e fazer o diálogo. Mas se tu não tiver, tu não vai ser prejudicado se tu só já começar fazendo. Esse do lixote, por exemplo, eu não consigo pensar agora em algo. Olha só o barulho de carro, não sei se vocês estão ouvindo. Hoje a bruxa tá solta aqui. Não consigo pensar, por exemplo, na necessidade de ter que colocar mais um repertório. Eu acho que só o texto dele ali, porque ele cita uma série de pessoas citando alguma coisa que ele traz no texto, já é suficiente. Eu acho que se tu começar já pelo texto de referência da prova, não tem problema nenhum, pode começar. No caso do lixote, eu não vejo prejuízo se tu já começar com o texto dele, porque ele cita muita gente ali, não precisa tu ir buscar mais alguém. Já pode trazer alguém que ele citou, fazer a menção do texto dele e trazer teus argumentos, tanto para dizer que sim, tu acha que a música tá pior, ou que tu não acha. No caso da Marta Medeiros, como era essa metáfora que falava da história do Brasil, acho que seria interessante trazer uma introdução, assim, que traz um pouquinho dessa história que ela apresenta da colonização, enfim, depois do processo das ditaduras, escolhe um com base naquilo que tu vai falar e contextualiza o texto dela. Depende muito da tua escolha, assim, do que tipo de texto vai ser, porque o que acontece? Até então, a URGS nunca usou um livro. Eles já usaram 3 crônicas. Eu acredito que eles, em algum momento, possam trazer livros também. Por que eles estão colocando a crônica? Porque é um texto curto, então vocês podem ler o texto na íntegra, né, e fazer a redação de vocês. Só que, como é uma prova que dialoga muito com literatura, daqui a pouco pode aparecer, com certeza, um livro ali, um trecho de um livro, para vocês fazerem a prova em cima daquele trecho, de repente. E aí vocês talvez nunca tenham lido esse livro, e aí vocês podem trazer um repertório que vocês têm mais segurança, que foi o caso da Ceci, e incluir esse livro ali na apresentação do tema, assim, só para fazer menção a ele, né? Porque é isso que é importante de dizer. Esse texto, que é o texto base, vocês não precisam fazer uma narrativa longa sobre ele. Vocês vão mencionar ele na apresentação do tema, né? Somente como uma alegria na vida das mulheres, vírgula. Como foi discutido pela escritora nigeriana Buchi Emecheta, no livro As Alegrias da Maternidade, e aí faz uma menção a esse livro para mostrar que é a partir dele que vocês estão pensando. Essa narrativa que vocês vão narrar a serviço da apresentação do tema, ela pode ser de um repertório mais específico que vocês tenham, né? Que vocês consigam narrar, porque como é que vocês vão narrar um livro que vocês não leram? Então, acho que dá para fazer os dois, desde que vocês tenham linha para isso. Só copiar aqui o D1. Vamos supor que eu coloquei só o resumo do livro ali, tá? E aí a pergunta é, sei lá, a prova é: fale sobre maternidade. Esse resumo do livro, ele é um texto de apoio, né? Ele não é com base nele que vocês têm que pensar a noção de maternidade. No caso, da maneira como eu estruturei essa prova, vocês têm que pensar com base no livro o que é a maternidade. Se eu só usar o livro e disser falem sobre a maternidade, vocês vão falar maternidade a partir do ponto de vista de quem vocês quiserem, não precisa ser da Butch Emecheta, entende? Agora, se tivesse um trecho do livro, ou sei lá, só o resumo do livro, e dissesse construa um texto dissertativo argumentativo com base no romance de
o tia mexeta. Bom, aí tem que pensar a maternidade a partir do que ela falou. Não precisa necessariamente trazer o termo as alegrias da maternidade no tema, mas tem que ver como que a prova está te perguntando. Se é com base no que tu vai pensar a maternidade? No que ela falou ou em quem vocês quiserem? Porque o estilo que foi a prova de 2017, eles colocaram no texto de apoio um trecho que falava sobre a Carmen Miranda. Mas no tema é o que é estilo. Não dizia com base na performance de Carmen Miranda. O que é estilo? Se tivessem falado com base na performance de Carmen Miranda, ela teria que aparecer na apresentação do tema de vocês. Porque daí é para pensar em estilo a partir da Carmen Miranda. Ou seja, como que a Carmen Miranda revolucionou a indústria musical, artística, performática. Tá? Faz sentido? Tá, queridos, esse é o D1. Então, só para retomar o que a gente tinha visto ali, no D1, deixa eu ver, cadê? Aqui. No D1, ia falar sobre a sobrecarga ao conciliar o exercício da maternidade com o trabalho. E isso faz com que as mulheres desenvolvam depressão. E aí, no D2, sobre mulheres que, por cuidarem de seus filhos em tempo integral, não conseguem inserir-se no mercado de trabalho, que faz com que muitas delas sintam-se incompletas. Vamos ver se aparece a discussão sobre a depressão aqui no D1. Sob esse viés, entende-se que inúmeras mães desenvolvem depressão, pois se sentem física e mentalmente exaustas, devido à fatigante rotina de conciliação entre o trabalho formal e o cuidado com os filhos. Dessa forma, personagem do filme estadunidense A Procura da Felicidade, Linda é uma mulher que enfrenta uma longa e desgastante jornada de trabalho em seu emprego, além de cuidar de seu filho, Christopher, de 5 anos, durante os breves intervalos entre os vários turnos nos quais trabalha, situação que faz com que ela se sinta sobrecarregada e esgotada de corpo e mente, o que conduz a personagem a desenvolver depressão. Em vista disso, compreende-se que um dos desafios trazidos pela maternidade para muitas mulheres é enfrentar a jornada dupla de trabalho, em casa, no cuidado com os filhos, e no emprego, no exercício de seu ofício, o que, em inúmeros casos, é responsável por sobrecarregar as mães, estimulando o aparecimento de sérios problemas de saúde, como a depressão. E aí, queridos? O argumento foi comprovado? Tem alguma falha na consistência, na estrutura? Viram que eu mandei para vocês separado, né? Assim, estruturado a gente vê que tá. Tem o argumento, a consistência e o fechamento. Tá bem estruturadinho. Inclusive, né, separado por frase. Vocês acham que esse exemplo serviu como consistência do argumento? E aí? O que foi? Caiu minha conexão agora? Ninguém me escuta? Tô pensando. Exatamente o que ela diz no argumento, ela mostra. Então, o argumento serve como consistência, né? Temos algum problema no fechamento? Quero ver quem vai se dar conta. Eu já tô dizendo que tem. Vamos ver se vocês percebem. Uma coisa bem, assim, ó, pequeníssima. Deixa eu ver. Não tinha pensado nesse. Pode ser que seja. Deixa eu ver. Em vista disso, compreende-se que um dos desafios trazidos pela maternidade para muitas mulheres é enfrentar a jornada dupla de trabalho, em casa, no cuidado com os filhos e no emprego, no exercício de seu ofício, o que, em inúmeros casos, é responsável por sobrecarregar as mães, estimulando o aparecimento de sérios problemas de saúde, como a depressão. Acho que não, porque ela fala da depressão, né, que é um sério problema de saúde, mas eu fico pensando, na hora da leitura, eu pensei que
a depressão tem sintomas, né? A depressão não é uma coisa só. Então, são realmente vários problemas de saúde que vêm com a depressão. E aí ela destaca a depressão. Dava para substituir, de repente, aqui, estimulando o aparecimento de sérios sintomas, enfim, a fragilidade. Eu acho que pode trocar para evitar esse tipo de generalização. Deixa eu ver, responsável por sobrecarregar as mães, estimulando o aparecimento de. Não, vamos tirar esse estimulando o aparecimento. Acho que me fugiu a palavra. Eu falei agora e me esqueci. Acabei de falar e me esqueci. Deixa eu ler de novo. E no emprego, no exercício do seu ofício, que nos casos é responsável por sobrecarregar as mães, fragilizando-as de repente, fragilizando-as mentalmente, psiquicamente. E aí deixa de repetir depressão, ó. Vejam que tá repetitivo nos dois finais ali de frase, depressão. Tá, mas sim, tem essa questão que a gente pode substituir, mas tem um problema que é da consistência que tá aparecendo no fechamento. Os inúmeros casos. Aham. Porque o inúmeros casos, ele me deu uma ideia de que tem muitos casos, né? Como se fosse um dado aqui. Ele me chamou, assim, a atenção. Em determinados casos, isso acontece, não é com todo mundo. Anotem os determinados aí, determinados casos, determinadas situações, para vocês não usarem inúmeros, tá? É só isso. Tá ótimo, tá muito bem estruturado. Tem o argumento, tem a consistência e tem o fechamento. Vê, tá tudo estruturado. Inclusive é fácil de ler, fácil de perceber, porque tá bem separado cada coisa no seu lugar. Perfeito, parabéns. Outro sim, em contraponto à crença popular machista e retrógrada, segundo a qual apenas a maternidade é o suficiente para fazer uma mulher sentir-se completa, muitas mães que exercem seu papel materno em tempo integral sentem-se incompletas pela falta de uma realização profissional. Desse modo, o personagem do livro Cujo, de autoria do escritor estadunidense Stephen King, Donna é uma mulher que dedica todo o seu tempo a cuidar do filho, Ted, não sei dizer, de 4 anos, enquanto seu marido Vic trabalha em uma empresa publicitária. Todavia, Donna sente constantemente um vazio interior porque acredita que sua vida é monótona e sem um real propósito, pois, ao contrário do que gostaria, não possui um trabalho formal para proporcionar-lhe satisfação profissional. Com base nisso, é perceptível que, em muitos casos, a experiência da maternidade não é o suficiente para garantir à mulher o sentimento de completa realização profissional, tendo em vista que muitas mulheres, por cuidarem em tempo integral de seus filhos, sentem-se insatisfeitas e incompletas, pois almejavam exercer um labor formal. Eu já vou apontar as questões aqui de estrutura, só para dar tempo da gente ler a conclusão, que é o seguinte. Na introdução, tu diz assim, ó, por cuidarem de seus filhos em tempo integral, não conseguem inserir-se no mercado de trabalho. Então, né, o teu argumento é que as mulheres não conseguem se inserir no mercado de trabalho porque elas estão cuidando dos filhos. E aí, por isso, elas se sentem incompletas. Só que aqui no teu texto, não é o que tu nos diz. Porque tu fala assim, ó, que a maternidade não é suficiente para que elas se sintam completas, porque elas exercem o papel materno em tempo integral. Mas isso não quer dizer. Aliás, a falta de realização profissional e se sentir completo não é a mesma coisa que não conseguir se inserir no mercado de trabalho. Percebe? Tu promete que tu vai falar sobre a dificuldade de se inserir no mercado, o que pressupõe que a pessoa está tentando se inserir e por isso ela não consegue, porque ela está trabalhando demais em casa, cuidando dos filhos. E a outra coisa é ela não nem poder se inserir no mercado
porque ela tá cuidando do filho. Então, é um argumento diferente, porque o teu exemplo aqui diz que essa mãe dedica todo o tempo para cuidar do marido, do filho e do marido, né? Do filho que tá ali. E ela sente esse vazio porque ela acredita que a vida dela é monótona e sem um real propósito. Mas ela tentou se inserir no mercado de trabalho, ela não conseguiu, porque estava cuidando do filho? Não sabemos, tá? E aí o fechamento. É perceptível que, em muitos casos, a experiência da maternidade não é suficiente para garantir à mulher sentimento completo, o sentimento de completa realização profissional, ok. Tendo em vista que muitas mulheres, por cuidarem em tempo integral de seus filhos, sentem insatisfeitas e incompletas, pois almejavam exercer um labor, mas isso não quer dizer que elas não conseguem se inserir no mercado. Percebe? A questão é que o verbo, essa negação do não conseguir, quer dizer que a pessoa tentou e não conseguiu. Não quer dizer que ela está impedida de tentar porque ela está exercendo trabalho dentro de casa, cuidando do filho. Faz sentido? Teria que mexer ali na tua introdução. Fica claro no D2 que não é bem por aí que tu queria caminhar, mas isso é um problema, isso é algo que vai te dar problema na coesão, porque quando tu promete que tu vai falar sobre aquilo e tu não fala, então o teu texto não tá coeso. E aí tu nos promete que tu vai mostrar como que as mulheres, por exercerem a maternidade o tempo inteiro dentro de casa, não conseguem se inserir no mercado, a gente fica esperando que tu vai trazer uma personagem, sei lá, que não consegue ir numa entrevista de emprego porque precisou cuidar do filho, que foi na entrevista e teve que levar o filho. Isso é não conseguir se inserir no mercado de trabalho por causa da maternidade. E não porque o patriarcado impõe que a mulher seja do lar, mãe do lar, né? Assim, como tu traz ali o exemplo. Então, no caso de não conseguir exercer a maternidade, não conseguir entrar no mercado de trabalho, precisava mostrar alguém que está tentando e que não conseguiu, né? No caso dela aqui, ela já nem tinha essa possibilidade, né, de tentar. Então, tu está falando ainda de um grupo anterior de mulheres. O que tu apresenta na introdução é como se tu estivesse falando dessas mulheres que agora já podem tentar entrar no mercado de trabalho, mas aí o mercado de trabalho fecha a porta na cara delas. Esse exemplo da dona é alguém que já está vivendo num tempo anterior, que nem podia tentar, porque só tem que ficar em casa sendo mãe. Tá falando de gerações diferentes de mulheres, tudo por causa de um verbo, faz toda a diferença. Eu digo para vocês, a prova da URGS é extremamente interpretativa, é um radarzinho assim, ó. Tem que ter um olho muito clínico. Elas não podem trabalhar formalmente, apesar de quererem, porque não. Tem que falar como tu realmente acha que é. Porque tu não vai poder explicar isso pra banca, né? No dia. Por isso que eu falei que fazia sentido na minha cabeça tu ter trazido a Bernadette. Porque ela iria se encaixar nas duas coisas que tu falou. Apesar dela não ter desenvolvido depressão, ela ficou muito angustiada quando não podia trabalhar. E aí, depois dessa questão da dificuldade, né, de se inserir no mercado de trabalho, fiquei pensando a dificuldade que ela enfrentou no retorno, que é o que tu fala ali, ela foi afastada dos projetos. Por isso que eu até defendi o fato de que era importante tu manter o teu repertório ali, porque dialogava com os teus dois argumentos, só que na verdade não, porque não dialoga com esse segundo, né? Então agora eu digo outra coisa, na verdade ele podia sair e tu só falar das alegrias da maternidade. E para quem tem dificuldade em fazer a conclusão da URGS, eu acho que esse aqui é um bom exemplo. Portanto, observa-se que, ao contrário do que costuma ser propagado na sociedade, a maternidade não oferece apenas alegria para a vida das mulheres, mas árduos desafios, como o repouso incessante em uma cama durante a gestação, em caso de gravidez de risco, provocando angústia e podendo oferecer prejuízos à carreira desta mãe, que fica por um longo período de tempo afastada de seu ofício, como é o caso da Bernadette. Essa parte aqui tu pode cortar toda ela, que na verdade é que tu retoma o teu repertório da introdução, mas na conclusão tu precisa retomar teus argumentos, tá?
Claro que tu pode trazer o exemplo da Bernadette, mas aí agora penso de novo, assim, sinto que The Big Bang Theory tá sobrando mesmo no texto. Porque tu só retomaria o caso da Bernadette se ele fosse dialogar com os teus exemplos. E no caso aqui não tá dialogando, né? Agora que eu entendi o teu argumento 2, eu vejo que ele tá sobrando mesmo. Então, nessa primeira frase, tu poderia retomar a ideia que tu falou ali, ó, da alegria e dos desafios e trazer as alegrias da maternidade. Acho que ficaria mais coeso o texto. E seria bem trabalhada a coesão e investimento autoral, tá? Ademais, sabe-se que diversas mulheres desenvolvem graves problemas de saúde, como a depressão, por encontrarem-se sobrecarregadas ao conciliar o cuidado com os filhos e o exercício de sua profissão, assim como Linda. Além disso, nota-se que outro difícil desafio enfrentado por muitas mães é a falta da realização pessoal plena, devido à não inserção no mercado de trabalho por dedicarem-se exclusivamente ao cuidado com os filhos, o que muitas vezes provoca um sentimento de insatisfação e incompletude, como exemplifica a Dona. Queridos, é assim que então a gente faz um fechamento para a URGS, né? A gente traz o argumento e aí traz o exemplo, a personagem que foi utilizada para comprovar aquele argumento, e depois coloca um conectivo, traz de novo o argumento 2 e a personagem que foi utilizada para comprovar o argumento 2. Mas quando vocês conseguirem, retomem o título na última linha da frase, da redação, para fazer um fechamento, né, com aquilo que vocês falaram lá no título, para o que vocês vão falar aqui, por exemplo. Deixa eu pegar o título da Ceci. É que o título, na verdade, o teu é dos personagens, né? Mas poderia falar assim: sendo assim, Bernadette, Linda e Dona demonstram os desafios da maternidade. Sabe, aquilo que tu, exatamente o que tu falou no teu título, tu poder retomar na última linha. É um desafio que eu propus para vocês, tá? Isso não quer dizer que vocês vão perder nota se não fizerem. Mas eu acho uma maneira legal de fechar o texto e que faz com que também vocês não corram o risco de fechar com uma frase solta, algo que vocês não falaram em nenhum momento, e aí perder ponto por causa disso, né? Mas se fechasse aqui bem, tá ótimo, tá perfeito, não precisa mexer. Queridos, comentários sobre a redação como um todo daí. A introdução, desenvolvimento, conclusão. Querem perguntar alguma coisa? Querem comentar? Muito boa, né? Concordo. Também adorei os repertórios. Os dois repertórios serviram de consistência. Quanto eu acho que seria, não sei. Não sei, porque não fui acompanhando enquanto estava corrigindo o somatório na minha cabeça, né? Tem a questão da gramática. Mas pensando ali na estrutura, que a estrutura vale 15, no mínimo 12,5, 13 de 15. Aí depois o resto é a gramática. Mas da estrutura que vale 15, no mínimo 12,5, 13. Com certeza. Ótima, né? Tá muito boa. Confio totalmente na tua escrita, tinha certeza que ia ser um arraso. Viu por que que eu fico babando o ovo dela lá no Instagram? Porque tem muita capacidade de fazer narrativa, de usar a tua narrativa a serviço do argumento, né? De conseguir construir, apresentar para a banca aquilo que tu quer defender através da literatura, através do cinema, através do repertório que tu tem. Isso é investimento autoral. Eu que agradeço por ter ouvido os conselhos. Exatamente isso, né? O que eu sempre falo para vocês, a gente precisa trabalhar a nossa relação com a escrita. Então, se vocês têm uma relação difícil, se isso gera angústia, gera desprazer, com certeza o resultado vai sair prejudicado, porque a pessoa que está lendo o texto de vocês, ela também consegue perceber quando aquele texto foi escrito na base do ódio, né? Ou na base do desespero, que é o que eu digo para vocês, que às vezes eu tenho vontade de carimbar o botão do desespero ali, porque é perceptível que aquilo não teve uma reflexão, que foi jogado, alguém que só queria botar para fora porque tinha que escrever. A gente percebe isso, com certeza.
Se eu percebo isso, vocês imaginam o corretor do Enem, tem que perceber, o corretor da URGS, enfim, passa um pano para alguma coisa, mas perceber, eu acho que eles percebem. Então, trabalhar com aquilo que vocês realmente gostam, né? Buscar o repertório de vocês é o que faz com que vocês consigam, de fato, comprovar um argumento. Porque a comprovação do argumento nada mais é vocês mostrando para a banca como que vocês chegaram nesse argumento. A gente constrói, né, os nossos ideais e as nossas ideias a partir das coisas que a gente lê, que a gente assiste, que a gente ouve. Então, vocês podem trazer a música, vocês podem trazer a poesia, vocês podem trazer o que tiver de acesso, né? História em quadrinho, tudo é válido, tá? Tudo é válido. Só precisa mostrar. Então, por exemplo, no caso desses argumentos, a gente não sentiu falta de que ela trouxesse um dado, a gente não sentiu falta de que ela trouxesse uma teoria, né? Porque a gente conseguiu ser convencidos, todos nós fomos convencidos por ela através dos personagens que ela trouxe. Então, vocês vejam, né? Ela fez uma redação só com personagens. Ela citou 3 personagens, filme, série, livro, e nos convenceu nos 3.